O conselho de noite de núpcias de sua mãe era simples. Feche seus olhos, suporte e nunca espere prazer. Mas quando o duque a levou para seus aposentos, suas primeiras palavras despedaçaram tudo o que ela tinha sido ensinada sobre dever. Londres, maio de 1867. A manhã de seu dia de casamento chegou com frio fora de estação. Nuvens cinzentas pressionando baixo sobre a cidade, como se os céus mesmos desaprovassem o que estava por vir. Beata Tracy Hartwell, de 28 anos, estava diante do espelho rachado em seu quarto de infância na vigararia, sua reflexão mostrando uma mulher passada do auge da juventude, seu cabelo escuro já com fios de prata nas têmporas, seu rosto sem distinção pelos cruéis padrões da sociedade. Hoje ela se casaria com Alexander Bowman, o Duque de Silverton, um viúvo de 35 anos, cuja primeira esposa havia morrido 3 anos antes, sob circunstâncias sussurradas, mas nunca totalmente explicadas. O casamento tinha sido arranjado através de intermediários, uma transação de conveniência mútua. O duque exigia uma esposa respeitável para gerenciar sua casa e acalmar a fofoca sobre seu luto continuado, enquanto a família empobrecida de Beatriz precisava desesperadamente do acordo financeiro que tal conexão traria. Ela havia conhecido o duque apenas 2 vezes antes deste dia, ambas as vezes em ambientes formais, onde a conversação permanecia artificial e própria, sua expressão friamente educada, seus olhos cinzentos revelando nada do homem sob o título. Ele era bonito de uma maneira severa, alto e de ombros largos com cabelo escuro e um ar de autoridade absoluta, mas não havia calor nele, nenhuma sugestão de afeição ou mesmo interesse básico na mulher com quem ele havia concordado em se casar. Beatrice não abrigava ilusões românticas sobre esta união. Ela entendia seu papel como sendo de uma duquesa decorativa, obediente que gerenciava suas propriedades com eficiência silenciosa e produzia um herdeiro se a fortuna permitisse. A porta do quarto abriu sem cerimônia, e sua mãe entrou, seu rosto fino fixado em sua expressão habitual de martírio resignado. O mesmo olhar que ela havia usado durante toda a infância de Beatrice, sempre que discutindo os fardos e decepções do casamento. Senhora Hartwell fechou a porta firmemente atrás dela. Então virou-se para sua filha com a sombria determinação de um general preparando um soldado para a batalha. O que se seguiu foi uma conversa que Beatrice nunca esqueceria. Palavras que ecoariam em sua mente por horas a vir, moldando suas expectativas e preenchendo-a com um pavor frio e rastejante. O conselho de sua mãe era explícito, clínico e totalmente desprovido de conforto. Esta noite, quando o duque exercesse seus direitos conjugais, Beatrice deveria fechar os olhos e permanecer perfeitamente imóvel, silenciosa e sem resposta, não fazendo nenhum som que pudesse sugerir prazer ou mesmo consciência. Uma esposa apropriada suportava as atenções de seu marido sem reclamar, vendo o leito conjugal como um dever devido, um preço pago por segurança e respeitabilidade. Ela nunca deveria, sob quaisquer circunstâncias, esperar ternura, consideração ou prazer. Tais coisas não eram destinadas a mulheres de virtude, sua mãe insistiu, sua voz monótona e objetiva. Homens tinham suas necessidades, baixas e animais, e mulheres carregavam o fardo de satisfazer essas necessidades, enquanto mantinham sua dignidade através de passividade absoluta. A intimidade do casamento, explicou a senhora Hartwell, com um distanciamento clínico, era algo a ser suportado, sobrevivido, passado o mais rapidamente possível. Se Beatrice permanecesse imóvel e silenciosa, terminaria mais rápido. Se ela mostrasse qualquer sinal de participação ou, Deus me livre, prazer, seu marido a acharia devassa e perderia todo o respeito por ela. Seu papel era submissão, nada mais. Seu conforto, seus sentimentos, as respostas de seu corpo eram irrelevantes para a transação.
Isso era o que significava ser uma esposa. Beatriz ouviu a este conselho em silêncio entorpecido, suas mãos dobradas apertadamente em seu colo para esconder seu tremor, sua garganta se contraindo a cada fria instrução. Ela sabia que o casamento de seus pais era sem amor, uma união de obrigação que havia produzido 3 filhas e décadas de ressentimento silencioso. Mas ouvir sua mãe falar tão clinicamente sobre intimidade conjugal, como algo a ser suportado em vez de compartilhado, fez a próxima noite de núpcias de Beatrice parecer menos um começo e mais uma espécie de morte. Ela deveria fechar os olhos, suportar e não esperar nada. Essa era a soma total da sabedoria de sua mãe após 29 anos de casamento. Quando sua mãe finalmente saiu para cuidar dos preparativos de última hora, Beatrice permaneceu sentada diante do espelho, olhando para sua própria reflexão pálida com uma sensação oca expandindo em seu peito. Este era seu futuro. Isso era o que o casamento significava. Ela tentou se fortificar para encontrar alguma reserva de coragem ou resignação que a levaria através do calvário à frente, mas tudo o que ela sentia era um profundo pavor, até os ossos se instalando sobre ela como um sudário. As horas passaram em um borrão de preparação e movimento. Sua irmã a ajudou a vestir o simples vestido de seda creme, o melhor que sua família podia pagar, modesto e apropriado para uma noiva passada de sua primeira juventude casando-se com uma posição superior. A pequena igreja encheu-se de convidados, a maioria conexões do Duque, pois a família de Beatrice tinha poucos amigos de qualquer status social. E então o momento chegou. As notas solenes do órgão preenchendo o frio espaço de pedra, sinalizando que era hora. Beatrice caminhou pelo corredor no braço de seu pai, as instruções de sua mãe ecoando em sua mente a cada passo, cada palavra um peso puxando-a para baixo em direção a alguma escuridão inevitável. Feche seus olhos, suporte, nunca espere prazer. O mantra repetia-se com o ritmo de seu batimento cardíaco enquanto ela se aproximava do altar onde o duque esperava. Sua figura alta e imponente em sua vestimenta formal, sua expressão tão ilegível como sempre. Ela não podia ver bondade em seu rosto. Ela não podia ver calor. Ela via apenas a fria reserva aristocrática de um homem cumprindo uma obrigação. A cerimônia procedeu com formal propriedade, as palavras do vigário lavando-a em um zumbido distante enquanto ela estava ao lado deste estranho, que possuiria seu corpo e alma de acordo com as leis da igreja e da coroa. Ela proferiu seus votos em uma voz que soou distante para seus próprios ouvidos, prometendo amar, honrar e obedecer. As respostas do duque vieram medidas e corretas, sua voz profunda não traindo nenhuma emoção whatsoever. Então veio o momento para o anel. O duque pegou sua mão esquerda na dele e Beatrice se preparou, esperando a mesma fria formalidade que havia caracterizado cada interação entre eles. Mas enquanto Alexander Beaumont deslizava a banda dourada em seu dedo, seu toque foi inesperadamente gentil, sua mão grande aninhando a dela com um cuidado que parecia quase protetor. Seu polegar roçou sobre seus nós dos dedos em um gesto tão breve e sutil que Beatrice quase pensou ter imaginado. Por um momento fugaz, seus olhos cinzentos encontraram os dela, e ela viu algo tremeluzir em suas profundezas. Algo que não era exatamente frieza, algo que sussurrava de complexidade sob seu exterior reservado. O momento passou tão rapidamente quanto veio. O vigário os pronunciou marido e mulher, e o duque soltou sua mão, voltando à sua reserva habitual. Mas aquele pequeno toque, aquela gentileza inesperada, havia plantado uma semente de incerteza na mente de Beatrice, um pequeno ponto de interrogação contra a certeza das sombrias previsões de sua mãe. A noite de núpcias seria realmente a fria resistência que sua mãe descreveu? Ou o duque poderia se mostrar diferente do marido brutal e egoísta
que ela havia sido ensinada a esperar. O café da manhã de casamento passou em um nevoeiro de sorrisos forçados e conversas educadas, convidados ricos brindando a nova duquesa de Silverton, enquanto Beatrice sentava-se congelada ao lado de seu marido, as instruções de sua mãe repetindo em sua mente como um sino fúnebre. Feche seus olhos, suporte, nunca espere prazer. Quando a noite finalmente caiu e os últimos convidados partiram, o duque levantou-se e estendeu a mão a ela com formal cortesia. Beatrice levantou-se em pernas trêmulas, seu coração batendo violentamente enquanto ele a conduzia pelos grandes salões da casa Silverton em direção aos apartamentos ducais. Cada passo parecendo caminhar em direção à sua própria execução. Eles alcançaram seus aposentos e antes que Beatrix pudesse se fortificar ainda mais, o duque a pegou em seus braços, carregando-a através da soleira. Ela ficou rígida em seu abraço, cada músculo travado, seus olhos apertando-se enquanto a voz de sua mãe ecoava mais alto do que nunca. Fique parada. Fique em silêncio. Suporte. Mas em vez de levá-la para a cama, como ela antecipava, ele parou logo dentro do quarto e colocou seus pés suavemente no chão. Ela esperou que ele começasse a despir-la para reivindicar seus direitos com a fria eficiência que sua mãe havia descrito. Mas ele não fez nenhuma dessas coisas. Em vez disso, ele recuou, colocando distância entre eles, e proferiu palavras que fizeram seus olhos se abrirem em choque. Seu prazer vem primeiro. Sempre. Beatrice olhou para ele, certa de que havia ouvido mal, mas Alexander gesticulou em direção a uma cadeira perto da lareira com inesperada gentileza. Por favor, sente-se. Precisamos conversar antes que qualquer outra coisa aconteça entre nós. Ela moveu-se em direção à cadeira em pernas instáveis, enquanto sua mente lutava para entender este homem, que deveria pegar o que queria sem consideração, mas em vez disso parecia intento em conversação. Ele serviu 2 copos de vinho, trazendo um para ela antes de sentar-se em frente a ela, mantendo distância cuidadosa. Preciso te contar sobre minha primeira esposa, ele começou baixinho. O nome dela era Catherine, e eu a destruí através de minha própria arrogância e adesão às cruéis expectativas da sociedade sobre o que um marido deveria ser. Ele falou de seu primeiro casamento com honestidade crua, descrevendo como ele havia sido frio, distante e exigente, esperando que Catherine se submetesse sem questionar, que suportasse suas atenções sem reclamar, que fosse decorativa e obediente, e nada mais. Ela murchou sob aquele tratamento, ele disse, a dor tremeluzindo em suas feições aristocráticas, ficando mais pálida e triste até que eu mal a reconhecia. Ela morreu há 3 anos. Uma morte que poderia ter sido prevenida se ela tivesse confiado em mim o suficiente para falar de seu sofrimento. Mas eu nunca lhe havia dado razão para confiar em mim. Esmaguei seu espírito através de adesão impensada à convenção, através de minha suposição de que seus sentimentos, seu conforto, seu próprio eu, não importavam além da conveniência que ela pudesse me proporcionar. Depois que Catherine morreu, Alexander continuou, inclinando-se para a frente com intensidade em seus olhos cinzentos. Jurei que nunca repetiria aquele erro. A verdadeira intimidade não pode ser tomada ou suportada. Ela deve ser construída através de confiança, através de cuidado genuíno, através de comunicação e desejo mútuo. Seu corpo pertence a você, não a mim, em virtude de um contrato de casamento. Quando e se compartilharmos intimidade física, será porque você deseja, porque você a anseia, porque lhe traz prazer e alegria, não porque você está se fortificando para sobreviver a um calvário. Proponho que passemos as próximas semanas simplesmente aprendendo a nos conhecer, construindo amizade e confiança antes de qualquer outra coisa. As palavras atingiram Beatrice como golpes, cada uma desmantelando outra peça da visão de mundo que sua mãe havia construído em sua mente. Mas você tem direitos como meu marido.
Ela sussurrou, sua voz tremendo de confusão. A lei, a igreja, elas lhe dão autoridade sobre mim. Por que você se importaria com meu prazer quando a sociedade lhe diz que meu único propósito é servir ao seu? A expressão de Alexander tornou-se cansada, mas determinada. Porque o roteiro da sociedade destruiu meu primeiro casamento. Porque aprendi a um custo terrível que um relacionamento construído sobre poder e submissão em vez de parceria cria apenas miséria para ambas as pessoas envolvidas. E porque, Beatrice, você merece melhor do que passar sua vida meramente suportando o toque de um homem que deveria te valorizar. O silêncio que se seguiu pareceu pesado, com possibilidade e revolução. O herdeiro entre eles carregado com algo que desafiava cada suposição que Beatrice jamais tivera sobre casamento e dever. Ela sentou-se naquela cadeira, olhando para este homem, que era legalmente seu mestre, mas que oferecia igualdade em vez disso, paciência em vez de exigências, prazer em vez de resistência. Lentamente, hesitantemente, uma pequena faísca de algo precioso e perigoso começou a acender em seu peito. Esperança. Esperança de que talvez sua mãe estivesse errada, de que talvez o casamento não tivesse que ser a sombria resistência que ela havia sido ensinada a esperar, de que talvez este duque falasse a sério. Alexander sorriu, um sorriso real que suavizou suas feições severas. Ora então, vamos começar como pretendemos continuar. Diga-me, Beatrice, que livros você gosta de ler? O que importa para você, além do cumprimento do dever? Eu quero saber quem você realmente é, não quem a sociedade espera que você seja. E enquanto Beatrice começou hesitante a responder, a falar seus próprios pensamentos, talvez pela primeira vez para alguém que parecia genuinamente interessado em ouvi-los, ela sentiu as primeiras rachaduras se formando na armadura de resignação que ela havia usado por tanto tempo. A noite de núpcias que ela tanto temia estava se transformando em algo que ela nunca imaginou possível. Uma conversa entre iguais. O começo revolucionário de aprender que ela poderia merecer mais do que a mera sobrevivência em seu próprio casamento. 3 semanas se passaram de uma maneira que Beatrice nunca havia imaginado possível. Cada dia se desenrolando como as páginas de um romance que ela nunca ousara ler, Alexander provou ser fiel à sua palavra, tratando seu casamento como um cortejo em vez de uma transação concluída. Eles faziam longas caminhadas à tarde pelos vastos jardins de sua propriedade rural, onde ele lhe pedia opiniões sobre tudo, desde o design dos canteiros de rosas até seus pensamentos sobre a reforma parlamentar, ouvindo com genuíno interesse, enquanto ela descobria que tinha opiniões fortes sobre tópicos que ela havia sido ensinada que estavam além da preocupação de uma mulher. Eles compartilhavam cafés da manhã, tranquilos, onde a conversa fluía facilmente, discutindo livros e filosofia e o mundo em mudança ao redor deles. Às noites, eles sentavam-se junto à lareira em companhia confortável, às vezes lendo em voz alta um para o outro, às vezes simplesmente conversando até que as velas queimassem baixo. Beatrice se viu relaxando gradualmente, a rígida propriedade que ela havia usado como armadura se soltando lentamente enquanto ela percebia que Alexander realmente queria saber seus pensamentos, suas preferências, seu eu autêntico, em vez da máscara silenciosa e obediente que ela havia aperfeiçoado ao longo de anos de treinamento social. O que mais a surpreendeu foi descobrir partes de si mesma que ela havia suprimido por muito tempo ou nunca soubera que existiam. Ela tinha opiniões sobre literatura que iam além da apreciação feminina adequada da poesia romântica. Ela se importava profundamente com a reforma social, com a situação das mulheres e crianças trabalhadoras nas fábricas, com a educação e a oportunidade. Ela tinha um senso de humor afiado que fazia Alexander rir, um som que transformava suas feições severas em algo quente e infantil. Pela primeira vez em seus 28 anos, Beatrice se sentiu verdadeiramente vista,
verdadeiramente ouvida, como se fosse uma pessoa inteira em vez de meramente uma filha, um fardo, ou agora uma esposa definida unicamente por sua relação com homens. A liberdade disso era inebriante e aterrorizante em igual medida. Alexander também revelou camadas sob seu exterior frio e aristocrático que a sociedade nunca vislumbrou. Ele falou honestamente sobre suas lutas com a distância emocional que seu pai lhe havia incutido desde a infância, as rígidas expectativas de comportamento ducal que o haviam moldado em um homem que lutava para expressar calor ou vulnerabilidade. Ele confessou sua culpa contínua sobre a infelicidade e morte de Catherine, os pesadelos que ainda o assombravam, seu medo de ser fundamentalmente incapaz de ser o marido que desejava ser, apesar de suas melhores intenções. Essas revelações criaram uma intimidade que Beatrice nunca esperara do casamento. Uma conexão emocional que parecia mais profunda do que qualquer união física poderia ser. Ela começou a entender que Alexander não estava meramente oferecendo-lhe respeito por princípio nobre, mas estava ele mesmo aprendendo e curando, buscando redenção por falhas passadas ao construir algo diferente com ela. A afeição física progrediu com a mesma cuidadosa paciência que Alexander demonstrava em tudo o mais. Começou inocentemente, sua mão firmando seu cotovelo durante suas caminhadas, então progredindo para segurar sua mão enquanto passeavam pelos jardins, seus dedos quentes e fortes, entrelaçados com os dela. Uma noite, enquanto liam, ele a puxou para mais perto, seus braços se aconchegando em seus ombros, em um gesto que parecia protetor e terno, em vez de possessivo. Beatrice se viu inclinando-se em seu calor, sentindo-se segura de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Os abraços, quando se separavam para a noite, tornaram-se mais longos, suas mãos apoiadas em sua cintura, suas palmas pressionadas contra seu peito, sentindo o batimento firme de seu coração. Cada toque despertava algo em Beatrice. Inesperados movimentos de desejo que os ensinamentos de sua mãe a haviam treinado para suprimir, sensações que faziam seu pulso acelerar e sua respiração prender de maneiras que pareciam tanto emocionantes quanto profundamente impróprias. Ela estava dividida entre este desejo despertado e anos de condicionamento, que insistiam que tais sentimentos eram vergonhosos, que mulheres próprias não experimentavam anseio físico, que as respostas de seu corpo ao toque de Alexander a marcavam como de alguma forma querida ou imprópria. No entanto, quando ela hesitantemente confessou esses sentimentos conflitantes a Alexander uma noite, ele pegou suas mãos nas dele e a assegurou que o desejo entre marido e mulher era natural e bonito, não vergonhoso, que as respostas de seu corpo eram sinais de saúde e confiança em vez de falha moral. A própria conversa pareceu escandalosa e libertadora. Este reconhecimento de atração física falado em voz alta entre eles. Permissão dada para sentir o que ela estava sentindo, sem se afogar em culpa. O ponto de virada veio em uma tarde cinzenta durante sua quarta semana juntos, quando uma tempestade inesperada os pegou na biblioteca da propriedade, longe da casa principal. A chuva batia contra as altas janelas enquanto o trovão rolava acima, e eles se encontraram sozinhos no santuário forrado de livros, a tempestade criando um senso de intimidade e isolamento do resto do mundo. A conversa deles, que havia começado com um debate leve sobre um romance que ambos haviam lido, gradualmente se aprofundou em algo mais pessoal. Alexander falou de sua solidão durante seu primeiro casamento, o profundo isolamento de compartilhar um lar com alguém que o temia. Beatrice confessou sua própria solidão, anos de se sentir invisível e inútil, resignada ao celibato e insignificância. Enquanto ela falava, lágrimas escaparam apesar de seus melhores esforços para manter a compostura, e Alexander gentilmente as enxugou com o polegar, seu toque infinitamente terno. Então, lentamente, dando-lhe toda a oportunidade para se afastar,
Alexander acariciou seu rosto em suas mãos e abaixou seus lábios aos dela. O beijo foi suave, questionador, explorador em vez de exigente. Sua boca movendo-se contra a dela com uma gentileza que fez sua respiração prender e seus joelhos enfraquecerem. Calor floresceu através do corpo de Beatrice, desejo inundando-a com tal intensidade que a assustou mesmo enquanto a emocionava. Após um longo momento, Alexander recuou ligeiramente, seus olhos cinzentos buscando os dela na luz fraca da biblioteca. Sua voz rouca com paixão contida, enquanto ele fazia a pergunta que mudou tudo. Você deseja que eu continue? A escolha era dela. O poder era dela. E Beatrice percebeu com súbita clareza que ela desejava isso desesperadamente, que seu corpo estava clamando por mais de seu toque. Que o desejo não era algo para suportar, mas algo para abraçar. Sim, ela sussurrou, sua voz tremendo mais certa, e enquanto Alexander a beijava novamente com paixão crescente, Beatrice sentiu as últimas paredes dos amargos ensinamentos de sua mãe começando a desmoronar, substituídas pela revolucionária compreensão de que o prazer não era apenas possível, mas seu direito, e que a verdadeira intimidade não era sobre resistência, mas sobre duas pessoas escolhendo uma a outra livremente, completamente, alegremente. Aquela noite na biblioteca marcou o começo de um novo capítulo em seu casamento, um que se desenrolou nas noites seguintes com uma paciência e cuidado que continuavam a surpreender Beatrice. Quando eles finalmente consumaram seu casamento, foi inteiramente em seus termos em seu tempo, com Alexander provando ser tão atencioso e generoso no leito conjugal quanto ele havia prometido. Ele a guiou através da experiência com instrução gentil e genuína preocupação por seu conforto e prazer, ensinando-lhe que a intimidade física não era o calvário que sua mãe havia descrito, mas algo bonito e profundamente conectante quando construído sobre confiança e desejo mútuo. A transformação na compreensão de Beatrice de seu próprio corpo foi profunda. Ela descobriu que o desejo não era vergonhoso, mas natural, que o prazer não era algo para se sentir culpada, mas algo para ser celebrado, que suas respostas e necessidades importavam tanto quanto as dele. Nos braços de Alexander, ela encontrou partes de si mesma que havia suprimido por anos sob o peso da propriedade e do dever feminino, aspectos de sua natureza que eram apaixonados, sensuais e totalmente vivos. Sua felicidade privada continuou a se aprofundar nas semanas seguintes, criando um casulo de intimidade e contentamento dentro das paredes da casa Silverton. Mas, eventualmente, o dever exigiu que eles fizessem sua aparição na sociedade londrina, e no início de junho eles retornaram à cidade para o restante da estação. Beatrice sabia que, como a nova duquesa de Silverton, ela estaria sujeita a escrutínio e julgamento, mas ela esperava que o status de Alexander e sua própria dignidade silenciosa a protegeriam do pior da crueldade da sociedade. Ela logo descobriu, dolorosamente ingênua nessa esperança. Os sussurros começaram quase imediatamente. Em seu primeiro baile, Beatrice sentiu o peso de incontáveis olhos, avaliando-a e achando-a em falta, comparando-a desfavoravelmente às jovens belezas em seus elaborados vestidos e julgando a escolha do duque com desaprovação mal disfarçada. Mas o que realmente fez as línguas fofocarem foi o comportamento de Alexander para com sua nova esposa. Ele lhe era atencioso de maneiras que desafiavam a convenção aristocrática, ficando ao lado dela em vez de abandoná-la às matronas, dançando com ela várias vezes em uma noite, tocando seu braço ou costas com afeto casual, olhando para ela com um calor que era visível até para observadores casuais. Tal devoção aberta à própria esposa, especialmente uma esposa que não era nem jovem nem bonita pelos duros padrões da sociedade, pareceu ao tom peculiar na melhor das hipóteses e profundamente suspeita na pior.
A fofoca se espalhou como veneno pelas salas de estar e salões de baile de Londres. Alguns especularam que o duque havia sido enfeitiçado por sua noiva comum, que ela deveria possuir algum domínio não natural sobre ele para inspirar tal apego incomum. Outros sugeriram mais cruelmente que Alexander estava conduzindo uma elaborada brincadeira às custas da sociedade, que ele logo se cansaria de sua noiva a caso de caridade e retornaria a atividades mais apropriadas, talvez tomando uma amante mais adequada ao seu status. Ainda outros sussurravam que o luto pela morte de sua primeira esposa o havia deixado suave e sentimental, que ele havia perdido sua vantagem e dignidade ao escolher companhia em vez de vantagem dinástica. Certamente, diziam eles, nenhum duque em sã consciência realmente valorizaria uma mulher tão sem distinção quando ele poderia ter escolhido entre as belezas mais celebradas da estação. O consenso parecia ser que o casamento era ou loucura temporária ou decepção permanente, e que Beatrice deveria se preparar para o momento inevitável em que seu marido percebesse seu erro. Por um tempo, Beatrice tentou ignorar os sussurros, tirando força da felicidade privada que compartilhava com Alexander. Mas a natureza implacável do julgamento da sociedade começou a corroer sua confiança como a água erodindo a pedra. O ponto de virada veio em um recital musical organizado por Lady Pitton, onde Beatrice havia se desculpado durante o intervalo para buscar um momento de silêncio em um salão adjacente. Ela estava perto da porta, parcialmente escondida por pesadas cortinas, quando duas matronas entraram na sala. Inconscientes de sua presença. Suas vozes eram claramente audíveis no pequeno espaço enquanto discutiam o duque e sua infeliz escolha de noiva. Que desperdício, disse uma com doçura venenosa. O duque de Silverton poderia ter tido qualquer um, e ele escolheu aquela filha de vigário sem graça. Guarde minhas palavras. Ele se cansará de seu caso de caridade em breve, e buscará companhia mais apropriada em outro lugar, como homens de sua posição sempre fazem quando sobrecarregados com esposas decepcionantes. A outra matrona concordou com uma risada quebradiça, sugerindo que Beatrice deveria ser grata por quaisquer migalhas de atenção que ela recebesse agora, pois não duraria uma vez que o duque voltasse aos seus sentidos. As palavras atingiram Beatrice como golpes físicos, cada um encontrando os lugares vulneráveis em seu coração, onde suas velhas inseguranças ainda viviam, apesar das pacientes garantias de Alexander. Ela ficou congelada atrás da cortina, suas mãos cerradas em punhos, sua garganta apertada com humilhação, e o terrível medo de que talvez essas mulheres estivessem certas, de que talvez a devoção de Alexander fosse loucura temporária que se desvaneceria, deixando-a sozinha e descartada, uma vez que ele percebesse que havia se ligado a alguém tão indigno de seu status. Quando ela finalmente retornou à sala de música, seu rosto estava cuidadosamente composto, mas seus olhos estavam distantes, seu corpo rígido de tensão. Alexander notou imediatamente sua testa franzindo com preocupação enquanto ele observava seu rosto pálido e postura rígida. Ele se inclinou perto, perguntando baixinho se ela estava indisposta, se ela desejava partir. Mas Beatrice sacudiu a cabeça e forçou um sorriso, incapaz de expressar o veneno que acabara de absorver. Enquanto o recital continuava, ela sentou-se ao lado de seu marido, sentindo o peso do julgamento da sociedade pressionando-a, perguntando-se quanto tempo sua afeição incomum poderia durar contra a pressão constante da desaprovação do Tom, e se sua breve estação de felicidade já estava começando a terminar. Durante a semana seguinte, Alexander observou com crescente confusão e mágoa, enquanto Beatrice se retirava para trás de muros que ele pensava que eles haviam desmantelado juntos. Ela se tornou formalmente educada, suas respostas medidas e obedientes, seu calor substituído pelo tipo de submissão silenciosa que ele reconhecia de seu primeiro casamento. Ela não mais compartilhava suas opiniões livremente no café da manhã,
em vez disso, deferindo as suas preferências com olhos baixos. Ela se afastou de seus toques casuais, enrijecendo quando ele pegou sua mão. Em seus aposentos privados, ela se submeteu ao abraço dele com olhos fechados e aceitação passiva. A mulher apaixonada que havia despertado em seus braços, substituída por alguém suportando em vez de participando. Era como se os meses passados nunca tivessem acontecido, como se ela tivesse decidido se tornar o tipo de esposa que a sociedade esperava em vez da parceira que eles estavam construindo juntos. E Alexander sentiu um medo frio crescendo em seu peito, de que ele a estava perdendo para as mesmas forças que haviam destruído seu primeiro casamento. Finalmente ele não podia mais suportar. Uma noite, depois que ela se afastou de seu beijo com olhos baixos e um pedido de desculpas murmurado sobre estar cansada, Alexander, gentil mas firmemente, a virou para encará-lo, suas mãos em seus ombros, sua voz apertada com emoção contida. O que aconteceu, Beatrice? O que eu fiz para você se afastar de mim assim? Eu te forcei demais, muito rápido. Eu te deixei desconfortável. Por favor, me diga o que está errado para que eu possa consertar. A barragem se rompeu então e Beatrice confessou tudo em uma enxurrada de palavras, sufocada com lágrimas. Ela lhe contou sobre as matronas no recital musical, sua cruel especulação de que ele logo se cansaria de sua noiva, caso de caridade, e buscaria a companhia mais apropriada. Ela revelou os sussurros constantes que o seguiam em todos os lugares, os olhares de pena e a zombaria mal disfarçada que a faziam sentir-se uma impostora, fingindo ser uma duquesa. Mas a revelação mais profunda veio quando ela falou através de suas lágrimas sobre o conselho de sua mãe, as instruções da noite de núpcias que ainda ecoavam em sua mente apesar de toda a paciência e cuidado de Alexander. Feche seus olhos, suporte, nunca espere prazer. As palavras haviam sido esculpidas em sua compreensão de seu próprio valor tão profundamente que mesmo semanas de genuína felicidade não as haviam apagado totalmente. Talvez mamãe estivesse certa. Beatrice sussurrou, sua voz embargada. Talvez eu seja tola em esperar que sua bondade dure. Você é um duque. Você poderia ter tido qualquer uma, alguém jovem e bonita e digna de sua posição. Eventualmente você perceberá o que todos os outros já veem, que eu sou simples e velha e inadequada, e você se arrependerá de se ligar a mim. Talvez eu devesse simplesmente aceitar meu lugar adequado agora, ser grata pela bondade que você mostrou, e não esperar mais do que eu mereço. A fúria que explodiu através de Alexander foi imediata e vulcânica, mas Beatrice recuou com medo até que ela percebeu que sua raiva não estava direcionada a ela. Ele andou pelo quarto como um leão enjaulado, suas mãos cerradas em punhos, sua voz tremendo de raiva enquanto ele falava. O que você merece é ser valorizada e querida e amada, não condicionada a aceitar crueldade como seu direito de nascença. O conselho de sua mãe não era sabedoria, mas veneno. A tentativa de uma mulher amarga de prepará-la para o sofrimento que nunca deveria ter sido inevitável. E a sociedade, essa maldita e viciosa língua que julga o valor pela idade e beleza em vez de caráter. Eles não são árbitros da verdade, mas tolos superficiais, seguindo roteiros escritos por gerações de tolos igualmente superficiais antes deles. Ele parou seu andar e veio ajoelhar-se diante de sua cadeira, pegando suas mãos nas dele, apesar de sua tentativa de se afastar, forçando-a a encontrar seus olhos com a intensidade de sua convicção. Ouça-me, Beatrice, e ouça-me verdadeiramente. Eu não me casei com você por pena ou caridade ou loucura temporária. Eu me casei com você porque em nossos breves encontros antes do casamento, eu vi inteligência e dignidade e força tranquila que eu reconheci como exatamente o que eu precisava em uma parceira.
E nos meses desde então, eu descobri que você é extraordinária de maneiras que nada têm a ver com juventude ou beleza convencional. Você é brilhante e apaixonada e corajosa o suficiente para desafiar os ensinamentos venenosos com os quais você foi criada. Seu prazer, sua felicidade, sua dignidade importam para mim, não porque eu sou excêntrico, mas porque eu te amo, Beatrice. Eu te amo, e nenhuma quantidade de desaprovação da sociedade mudará essa verdade fundamental. As palavras pairaram no ar entre eles. A primeira vez que qualquer um deles havia falado de amor em vez de respeito ou parceria ou dever. Beatrice olhou para ele através de suas lágrimas, querendo desesperadamente acreditar, mas ainda com medo de que a crença só levaria à maior dor quando a realidade inevitavelmente desmoronasse. Alexander viu sua dúvida e tomou uma decisão naquele momento, seu queixo se firmando com determinação. Se palavras não são suficientes para te convencer, então eu vou mostrar a você e a toda Londres exatamente como eu te valorizo. Nós vamos hospedar um baile na Casa Silverton, o evento mais grandioso da estação, e eu te honrarei publicamente diante de todos que sussurraram e julgaram. Deixarei claro para todo o tom que você não é alguma aberração temporária, mas minha parceira escolhida, a mulher que eu amo e respeito acima de todas as outras. E antes disso, Alexander continuou, levantando-se e puxando-a para ficar de pé, acho que você precisa voltar para casa e falar com sua mãe, não para buscar sua aprovação ou perdão, mas para se libertar do poder que suas palavras ainda detêm sobre você. Diga a ela que ela estava errada, Beatrice. Diga a ela que o casamento pode ser mais do que resistência, que você merece prazer e felicidade, que você se recusa a aceitar a visão limitada e amarga que ela tentou incutir em você. Você não pode avançar totalmente até confrontar o passado que ainda te acorrenta. Beatrice olhou para seu marido, para este homem que acabara de declarar seu amor enquanto se ajoelhava diante dela como um suplicante, em vez de afirmar sua autoridade como um mestre, e sentiu algo mudar dentro dela, uma fenda de luz rompendo anos de escuridão. Talvez, apenas talvez, ela pudesse aprender a acreditar em seu próprio valor, a confiar que seu amor era real e duradouro, e a finalmente rejeitar completamente os ensinamentos que a haviam feito acreditar que ela não merecia nada melhor do que a resistência silenciosa. 3 dias depois, Beatrice fez a jornada de volta à modesta vigararia, onde ela havia crescido, Alexander a acompanhando na carruagem, mas esperando do lado de fora para lhe dar privacidade para o que precisava ser dito. A casa parecia menor do que ela se lembrava, mais cinzenta e mais confinadora, como se seu tempo na casa Silverton tivesse expandido sua compreensão do que espaço e liberdade poderiam significar. Sua mãe a recebeu na sala de estar com a mesma expressão contraída que sempre usara, sua postura rígida com o martírio que ela carregava como uma insígnia de honra. Após a mais breve troca de amenidades, Beatrice reuniu sua coragem e proferiu as palavras que viera para dizer. Mãe, o conselho que você me deu antes do meu casamento estava errado. O casamento não precisa ser resistência. Uma esposa não é meramente um objeto para ser usado e descartado. Eu aprendi que a intimidade pode incluir parceria, prazer e respeito mútuo. Mulheres merecem desejo e alegria, não meramente tolerância às atenções de seus maridos. Você me ensinou a esperar crueldade, mas eu encontrei bondade em vez disso. E não me desculparei por isso ou aceitarei sua visão amarga como verdade inevitável. A reação foi imediata e explosiva. O rosto da senhora Hartwell corou de choque e indignação, sua voz elevando-se em indignação, enquanto ela chamava tais ideias de escandalosas e pouco femininas. A influência corruptora de atitudes libertinas aristocráticas que claramente haviam envenenado a moral de sua filha. Uma esposa adequada conhece seu dever e o cumpre sem queixa ou expectativa.
Ela insistiu, suas palavras afiadas como vidro. Você foi seduzida por bondade temporária a acreditar em fantasias que não têm lugar na realidade. Guarde minhas palavras, Beatriz. Você enfrentará as consequências de esperar demais do casamento. O Duque se cansará dessas noções ridículas de parceria e prazer, e quando ele retornar à autoridade masculina apropriada, você se encontrará despreparada e desapontada porque eu tentei protegê-la exatamente desse tipo de esperança tola. Você deveria ter fechado os olhos e suportado, como eu te ensinei. Agora você aprendeu a esperar prazer, e essa expectativa se tornará sua maior fonte de sofrimento quando a realidade inevitavelmente se afirmar. Beatriz ouviu a tirada de sua mãe com um estranho senso de distanciamento, como se estivesse observando a cena de uma grande distância. Ela viu claramente, talvez pela primeira vez, que os amargos ensinamentos de sua mãe não vinham da sabedoria, mas de sua própria infelicidade, de décadas passadas em um casamento sem amor que a havia ensinado a ver o sofrimento como virtude, porque aceitar qualquer outra verdade significaria reconhecer o quanto de sua vida havia sido desperdiçado. Não haveria reconciliação aqui, nenhuma bênção ou aprovação maternal. Sua mãe morreria acreditando que o sofrimento feminino era inevitável e que esperar algo mais era uma perigosa ilusão. Mas Beatrice não mais precisava da aprovação ou validação de sua mãe. Ela havia experimentado uma verdade diferente. Havia aprendido através de seu próprio corpo e coração que o casamento poderia ser mais do que resistência, e nenhuma quantidade de insistência amarga poderia apagar esse conhecimento. Sinto muito que você nunca tenha experimentado o que encontrei com Alexander, disse Beatrice calmamente, levantando-se para sair. Sinto muito que seu casamento tenha te ensinado que as mulheres devem sofrer em silêncio. E sinto muito que você não consiga imaginar qualquer outra possibilidade. Mas eu não carregarei sua amargura como minha herança. Eu não ensinarei minhas filhas, se eu for abençoada com elas, a fechar os olhos e suportar. Eu as ensinarei que elas merecem parcerias construídas em respeito e cuidado, que seu prazer importa, que elas nunca devem se contentar com menos do que amor genuíno. Espero que um dia você possa encontrar paz com suas próprias escolhas, mãe, mas eu não mais permitirei que seus arrependimentos definam minha vida. Ela deixou a vigararia sem olhar para trás, subindo na carruagem onde Alexander esperava com preocupação em seus olhos, e enquanto eles se afastavam de sua casa de infância, Beatrice se sentiu mais leve do que em anos, como se finalmente tivesse largado um fardo que carregava desde a infância. A sensação de libertação durou até que eles retornaram à casa Silverton 2 dias depois, onde Beatrice descobriu que sua ausência havia permitido que a fofoca da sociedade atingisse novas alturas de crueldade. A dama de companhia dela, leal e preocupada, hesitante, a informou que rumores haviam se espalhado por Londres durante seu tempo fora. Os últimos sussurros sugeriam que o Duque havia se casado com Beatrice não por qualquer afeição genuína, mas como penitência pela morte de sua primeira esposa, uma espécie de punição autoimposta, onde ele se forçava a mostrar devoção a uma noiva inadequada, como expiação por sua frieza passada. Outros alegaram que era simples pena que Alexander havia assumido um caso de caridade para demonstrar sua benevolência, e que o casamento era essencialmente um ato prolongado de condescendência aristocrática em vez de parceria genuína. O Tom parecia não conseguia conceber que o Duque de Silverton pudesse realmente amar sua esposa mais velha e simples. E então eles inventaram explicações cada vez mais elaboradas para um comportamento que desafiava sua compreensão superficial de desejo e valor. Beatrice sentou-se em seus aposentos absorvendo essa notícia, os terríveis avisos de sua mãe sobre as consequências ecoando sinistramente em sua mente, e perguntou-se se o próximo baile vindicaria o amor deles ou se tornaria a humilhação pública que a sociedade parecia esperar. Ela havia se libertado das cadeias psicológicas de sua mãe,
Mas poderia ela suportar o assalto externo de um mundo social inteiro determinado a vê-la como indigna? 2 semanas antes do planejado baile da casa Silverton, Beatrice participou de uma reunião de tarde na casa da Condessa de Worthington, um desses eventos aparentemente casuais que, na verdade, serviam como campos de batalha cruciais para posicionamento social e reputação. Ela esperava usar a ocasião para reconstruir discretamente a boa vontade entre as matronas mais influentes do Tom, para abrir caminho para o próximo baile através de conversas cuidadosas e presença digna. Mas ao entrar na sala de estar, ela sentiu a peculiar tensão no ar que sinalizava que algo havia sido planejado, orquestrado, e ela seria o alvo involuntário. Lady Cordelia Ashworth fazia corte perto das janelas, cercada por várias outras jovens belezas e matronas influentes, e o brilho calculista em seus olhos quando eles caíram sobre Beatrice deixou claro que, o que quer que estivesse prestes a acontecer, havia sido cuidadosamente projetado para o máximo dano social. Lady Cordelia era tudo o que Beatrice não era. 22 anos, deslumbrantemente bonita com cabelo dourado e feições clássicas, rica por direito próprio, e possuía o tipo de confiança sem esforço que vinha de uma vida inteira de ser celebrada e desejada. Ela tinha sido amplamente assumida como a próxima duquesa de Silverton antes da surpreendente escolha de noiva de Alexander. E a humilhação de ser preterida por alguém como Beatrice claramente havia se transformado em algo venenoso. Enquanto Beatrice se movia pela sala, tentando uma conversa educada, a voz de Lady Cordelia ressoou com falsa doçura, perfeitamente modulada para ser ouvida por todos os presentes. Ora, duquesa, que adorável de você se juntar a nós. Estávamos apenas discutindo os casamentos mais fascinantes da estação, particularmente aqueles que desafiam toda a compreensão convencional. Diga-me, você acha exaustivo tentar acompanhar um marido tão superior socialmente, ou você simplesmente se resignou a ser uma curiosidade temporária na vida dele? A sala caiu em silêncio, todos os olhos se voltando para testemunhar a resposta de Beatrice a este insulto calculado. Lady Cordelia continuou antes que Beatrice pudesse formular uma resposta. Seu tom gotejando com falsa preocupação enquanto ela desferia o golpe fatal. Eu só pergunto porque todos nós sabemos como esses arranjos tipicamente terminam. Um duque cumpre seu dever caridoso, mostra afeto a uma noiva inadequada por um tempo para demonstrar seu caráter nobre, e então inevitavelmente retorna a companhias mais apropriadas, uma vez que a novidade se esgota. Deve ser uma tensão tão grande para você, querida duquesa, saber que toda demonstração de afeto de seu marido é provavelmente loucura temporária ou zombaria deliberada, em vez de desejo genuíno, afinal. Ela pausou delicadamente, deixando suas palavras penetrarem. Nenhum homem do status e vigor do duque poderia realmente preferir alguém tão simples e passada de sua melhor fase, quando ele poderia ter sua escolha de companheiras mais jovens e adequadas. Talvez você devesse simplesmente desfrutar de qualquer atenção que ele lhe conceda agora e se preparar para a inevitável amante que a substituirá em seus afetos e cama, como acontece com todas as esposas decepcionantes. O ataque foi magistral em sua crueldade, projetado para forçar Beatrice a uma posição impossível. Se ela respondesse com raiva ou lágrimas, pareceria instável e confirmaria o julgamento do Tom de que ela era inadequada. Se ela aceitasse os insultos com submissão silenciosa, validaria cada cruel suposição sobre sua indignidade e pareceria reconhecer a verdade das previsões de Lady Cordelia. Qualquer resposta marcaria a derrota social, cimentando sua posição como objeto de pena ou ridículo, minando tanto sua própria reputação quanto o julgamento de Alexander ao escolhê-la. Beatrice sentiu o peso familiar da velha vergonha pressionando-a. A voz de sua mãe ecoando em sua mente, junto com os sussurros das matronas,
toda a evidência acumulada de sua inadequação, ameaçando esmagá-la a aceitar a visão de Lady Cordelia como verdade inevitável. Mas então algo mudou dentro de Beatrice. Um núcleo de força forjado através de meses do amor paciente de Alexander e de sua própria compreensão difícil de seu valor. Ela olhou para Lady Cordelia, realmente olhou para ela, e viu não um ser superior, mas uma garota assustada usando sua beleza como arma, porque era o único poder que ela havia sido ensinada a valorizar. Beatrice se ergueu em toda a sua altura, sua voz firme e clara, enquanto ela se dirigia não apenas a Lady Cordelia, mas a toda a sala carregando o testemunho. Você fala de arranjos e atenção temporária, Lady Cordelia, mas me pergunto se você alguma vez considerou o que realmente sustenta um casamento, além do primeiro rubor da atração física. A verdadeira intimidade, o tipo que dura além da juventude e beleza, requer respeito, parceria genuína, compatibilidade intelectual e a capacidade de ver outra pessoa como plenamente humana em vez de meramente ornamental. Estas são qualidades que a beleza por si só não pode inspirar, em um homem maduro que aprendeu a valorizar a substância sobre o apelo superficial. Meu marido me ensinou que eu mereço ser valorizada por minha mente, meu caráter e minha paixão, não meramente tolerada por meu valor decorativo. Sinto muito se você nunca experimentou tal consideração, mas eu te asseguro, ela existe, e nenhuma quantidade de juventude ou beleza convencional pode substituí-la. O silêncio que se seguiu era diferente agora, carregado de incerteza em vez de humilhação antecipada. Várias matronas pareceram pensativas, como se as palavras de Beatrice tivessem tocado algo que elas reconheciam em suas próprias vidas. O rosto de Lady Cordelia corou de raiva por ter seu ataque desviado e voltado contra ela. Mas antes que ela pudesse formular uma resposta, a porta da sala de estar abriu, e Alexander entrou, seu timing tão perfeito que Beatrice se perguntou se ele havia sido alertado sobre o verdadeiro propósito da reunião. Seus olhos varreram a sala, observando o quadro congelado, a tensão na postura de Beatrice, a fúria corada de Lady Cordelia, e ele imediatamente se moveu para o lado de sua esposa, sua mão se acomodando possessivamente em sua cintura em um gesto de apoio inconfundível. Peço desculpas por interromper, ele disse suavemente, sua voz carregando para cada canto da sala. Mas eu não podia esperar mais um momento para ver minha esposa. E então, deliberadamente, ele se virou para se dirigir à assembleia, suas palavras escolhidas com precisão devastadora. Considero-me extraordinariamente afortunado por ter me casado com uma mulher de inteligência, caráter e paixão genuína, em vez de alguém cuja única recomendação é um rosto atraente. A beleza desvanece, mas a compatibilidade de mente e espírito, respeito mútuo e verdadeira parceria, estas são o que criam felicidade duradoura. Tenho pena de qualquer homem que carece da sabedoria para reconhecer uma mulher notável, independentemente dos padrões arbitrários de idade ou atratividade convencional da sociedade. Seus olhos pousaram brevemente em Lady Cordelia, enquanto ele falava, deixando absolutamente claro quem ele estava escolhendo e quem ele estava rejeitando, validando publicamente o valor de Beatrice, diminuindo simultaneamente o valor de sua atacante ao de mero ornamento. A mensagem era inconfundível. Beatrice era sua parceira escolhida, e qualquer um que a insultasse o insultava pessoalmente. Enquanto eles saíam da reunião juntos, o braço de Alexander protetoramente em seus ombros, Beatrice sentiu a mudança no ar atrás deles. A percepção entre o tom reunido de que talvez eles tivessem julgado mal tanto o Duque quanto seu casamento, e que o próximo baile na casa Silverton seria algo muito mais significativo do que um simples entretenimento social. A noite do baile da casa Silverton chegou com uma eletricidade no ar de Londres que pouco tinha a ver com o clima excepcionalmente quente de junho. Cada membro do Tom que conseguiu garantir um convite compareceu,
atraído não pela promessa de champanhe excelente ou música superior, mas pela perspectiva de testemunhar um drama social que forneceria fofocas por meses a vir. A peculiar devoção do Duque à sua esposa inadequada continuaria sob escrutínio público? Ou a noite revelaria as rachaduras em seu casamento incomum que a sociedade tão confiantemente previu? A duquesa simples desmoronaria sob o peso do julgamento reunido? Ou ela de alguma forma se ergueria para atender a expectativas que pareciam impossivelmente além de seu alcance? Beatrice sentiu o peso de centenas de olhos enquanto estava ao lado de Alexander no topo da grande escadaria, cumprimentando seus convidados com uma compostura que desmentia a energia nervosa pulsando em suas veias. Ela usava um vestido de seda azul safira profundo que Alexander havia encomendado especificamente para a ocasião, muito mais grandioso do que qualquer coisa que ela teria escolhido para si mesma. E sua presença firme ao lado dela lhe deu coragem, enquanto o salão de baile abaixo se enchia com a nata da sociedade londrina, todos eles observando, esperando, julgando. Quando o último convidado havia sido recebido, Alexander surpreendeu a todos ao conduzir Beatrice sozinha ao centro do salão de baile antes mesmo que a orquestra tivesse começado a tocar. Esta quebra de protocolo, abrindo a dança apenas com ele e sua esposa, em vez de convidar outros casais para se juntarem, criou uma onda de sussurros através da multidão reunida. Ele sustentou o olhar dela enquanto a música começava, sua mão firme em sua cintura, e eles se moveram através da valsa com uma graça que vinha de semanas de prática privada em sua própria sala de estar. Mas mais do que a habilidade técnica de sua dança, foi a maneira como Alexander olhava para sua esposa que silenciou os céticos. A ternura e orgulho inconfundíveis em seus olhos, enquanto ele a guiava pelos passos. O pequeno sorriso que brincava em seus lábios, quando ela riu suavemente de algo que ele murmurou apenas para seus ouvidos. Isso não era a atuação obediente de um marido cumprindo obrigação social, mas o afeto genuíno de um homem que se deleitava na companhia de sua parceira. E mesmo os observadores mais cínicos encontraram suas suposições desafiadas pelo que testemunharam. Concluída a dança e outros casais se juntaram ao salão, Alexander conduziu Beatrice ao DEA, onde ele pediu a atenção da sala. O que se seguiu foi uma série cuidadosamente orquestrada de declarações públicas que não deixaram dúvidas sobre sua consideração por sua esposa. Primeiro, ele anunciou a criação da Fundação Beatrice Hartwell Beaumont, uma organização de caridade dedicada a melhorar a educação e as condições de trabalho para mulheres e meninas nos distritos mais pobres de Londres. Totalmente financiada pela propriedade Silverton e levando o nome completo e a visão da duquesa. Ele elogiou a compaixão e inteligência de Beatrice ao identificar essas necessidades sociais, deixando claro que ela não era meramente uma figura decorativa, mas uma parceira ativa na gestão dos recursos e influência de sua família. O anúncio provocou murmúrios de surpresa da multidão, pois tal reconhecimento público da iniciativa independente de uma esposa era altamente incomum. Mas Alexander continuou sem pausa. Então veio o brinde, e as palavras de Alexander foram escolhidas com precisão devastadora para abordar cada sussurro e dúvida que havia circulado sobre seu casamento. Ele levantou sua taça e falou em uma voz que se espalhou por cada canto do salão de baile. A minha esposa, a duquesa de Silverton, cuja inteligência me desafia diariamente, cuja compaixão me inspira constantemente e cuja parceria me ensinou que a verdadeira felicidade no casamento não vem da dominância, mas da igualdade genuína e do respeito mútuo. Eu sou o mais afortunado dos homens por ter encontrado uma mulher que valoriza a substância sobre o desempenho social superficial, que possui a coragem de desafiar a convenção e que me mostrou que o amor construído em conexão autêntica e valores compartilhados
vale mais do que qualquer vantagem dinástica ou atração física temporária. Qualquer um que desrespeitar a duquesa me desrespeita pessoalmente, e eu não o tolerarei em minha casa ou em minha presença. O brinde foi recebido com um momento de silêncio atônito, antes que os copos fossem levantados em toda a sala. O Tom, reconhecendo que eles acabavam de testemunhar uma linha pública sendo traçada, uma declaração de que atacar Beatrice significava fazer um inimigo de um dos duques mais poderosos da Inglaterra. Lady Cordelia Ashworth, observando de perto da mesa de refrescos, não conseguiu conter sua fúria por ser tão publicamente contradita após seu ataque na reunião de Worthington. Sua voz ressoou com doçura quebradiça, modulada para ser ouvida por aqueles ao seu redor. Que extraordinário que sua graça tenha desenvolvido preferências tão incomuns em sua viuvez. Quase se poderia pensar que ele teme a juventude e a beleza após seu primeiro casamento. Alexander ouviu o comentário como Lady Cordelia pretendia e virou-se para dirigi-la diretamente, sua voz fria e medida, mas carregando uma borda de aço que fez vários convidados recuarem da proximidade imediata. Pelo contrário, Lady Cordelia, aprendi pela experiência que cavalheiros de verdadeiro refinamento valorizam a substância sobre a beleza superficial, reconhecendo que a atratividade sem inteligência, compaixão ou profundidade de caráter torna-se tediosa notavelmente rápido. Meu primeiro casamento me ensinou a loucura de escolher com base nos padrões arbitrários da sociedade em vez de compatibilidade genuína. Tenho pena de qualquer homem que carece da sabedoria para reconhecer uma mulher notável, independentemente de sua idade ou atratividade convencional, assim como tenho pena de qualquer mulher que acredita que seu único valor reside em sua juventude e aparência, pois essas desvanecem rapidamente, enquanto o caráter e a mente apenas se aprofundam com o tempo. O comentário atingiu com precisão cirúrgica, simultaneamente defendendo Beatrice e sugerindo que a beleza de Lady Cordelia era seu único trunfo e, portanto, um desperdício, reduzindo-a de rival à irrelevância em uma única observação devastadora. O restante da noite se desenrolou como um triunfo que excedeu até mesmo o cuidadoso planejamento de Alexander. O Tom, confrontado com a devoção pública inabalável do Duque e sua clara disposição de fazer inimigos de qualquer um que questionasse sua escolha, mudou com o pragmatismo característico de sua classe. Se o Duque de Silverton valorizava tanto sua esposa, então talvez eles a tivessem julgado mal, e talvez cultivar o favor da duquesa fosse o curso mais sábio do que continuar a zombá-la. Um por um, famílias proeminentes se aproximaram para oferecer elogios genuínos à Fundação de Caridade, para pedir o conselho de Beatrice sobre seus próprios esforços filantrópicos, para convidar o duque e a duquesa para seus próximos eventos com um calor que contrastava fortemente com a fria especulação de semanas anteriores. Lady Pitton, uma das matronas mais influentes da sociedade, fez questão de elogiar publicamente a dignidade e inteligência de Beatrice, sinalizando efetivamente ao resto do Tom que a duquesa de Silverton deveria ser respeitada, não ridicularizada. À meia-noite, quando os últimos convidados finalmente partiram, Beatrice havia recebido mais aceitação genuína em uma única noite do que havia experimentado em toda a sua vida adulta. Sua posição como duquesa assegurada não apenas pela autoridade de Alexander, mas através do reconhecimento relutante de que ela possuía valor além de seu título aristocrático. Mais tarde, no santuário tranquilo de seus aposentos privados, Beatrice e Alexander estavam juntos à janela, com vista para os jardins escurecidos, ambos ainda em suas vestimentas formais, exaustos, mas triunfantes. "Quão longe chegamos", disse Beatrice suavemente, encostando-se no peito de seu marido, enquanto os braços dele a envolviam na cintura. "Daquela noite de núpcias, quando eu esperava apenas dever e resistência, eu nunca imaginei que poderia sentir isso,
Esta liberdade e alegria e sensação de ser valorizada por quem eu realmente sou, em vez do que eu posso proporcionar. Alexander pressionou um beijo em sua têmpora, sua voz quente com emoção e convicção. Seu prazer vem primeiro, sempre, ele murmurou, ecoando as palavras que haviam começado sua jornada não convencional meses atrás. Essa foi minha promessa em nossa noite de núpcias, e continua sendo minha promessa agora e para sempre. Sua felicidade, sua dignidade, sua voz, seus desejos. Estes sempre serão minha prioridade, Beatrice, porque uma verdadeira parceria eleva ambas as pessoas, em vez de diminuir uma para o benefício da outra. Ela se virou em seus braços para encará-lo, vendo em seus olhos cinzentos o amor genuíno e o respeito que haviam transformado sua compreensão do que o casamento poderia ser, o que ela merecia, o que era possível quando duas pessoas se escolhiam livre e completamente. No abraço de Alexander, Beatrice percebeu que havia encontrado não apenas amor, mas libertação genuína das crenças limitantes sobre feminilidade e casamento, que antes a haviam restringido, e o futuro que se estendia diante deles não era mais algo para suportar, mas algo para celebrar, criar e reivindicar como inteiramente deles. Dezembro chegou com neve pesada cobrindo o campo, transformando a propriedade Silverton em uma paisagem de inverno de beleza branca, intocada, que cintilava sob a luz pálida do sol. Beatrice e Alexander haviam se retirado para o campo para a estação, gratos por escapar das demandas sociais de Londres e da exaustiva performance da vida pública para os prazeres mais tranquilos da intimidade doméstica. 6 meses haviam se passado desde o baile triunfante que garantiu a posição de Beatrice na sociedade, e nesse tempo a parceria deles havia se aprofundado em algo confortável e seguro, o começo apaixonado de seu relacionamento, amadurecendo em devoção constante, construída em bondade diária, risadas compartilhadas e confiança absoluta. Eles passavam seus dias em rotina companheira. Longas caminhadas por jardins cobertos de neve, tardes na biblioteca lendo em voz alta ou discutindo o progresso da Fundação de Caridade. Noites junto à lareira simplesmente desfrutando da presença um do outro sem a necessidade de conversas ou entretenimento constantes. Isso, Beatrice pensava frequentemente, era o que a felicidade parecia. Não a excitação dramática do cortejo, mas o profundo contentamento de ser verdadeiramente conhecido e valorizado por outra pessoa. Uma noite, enquanto eles estavam sentados diante da lareira da sala de estar, observando a neve cair constantemente além das janelas com geada, Beatrice reuniu sua coragem para compartilhar uma notícia que ela estava guardando por uma semana, esperando o momento perfeito. Alexander, ela disse suavemente, atraindo a atenção dele do livro que ele estava lendo. Há algo que preciso te contar. Algo maravilhoso e assustador em igual medida. Ela pegou a mão dele e a colocou suavemente contra sua barriga, ainda plana sob seu vestido, mas abrigando a pequena vida que havia começado a crescer ali. Vamos ter um filho. Tenho certeza agora, embora ainda seja cedo. A alegria que transformou o rosto de Alexander foi imediata e profunda, seus olhos cinzentos brilhando com lágrimas. Ele não se preocupou em se esconder enquanto a puxava para seus braços, segurando-a com uma ternura que falava de maravilha e proteção feroz. Um filho. Ele sussurrou contra o cabelo dela, sua voz embargada de emoção. Nosso filho Beatrice, o começo de nossa família. Eles sentaram juntos à luz da lareira, a mão de Alexander descansando protetoramente sobre o lugar onde o filho deles crescia, ambos cheios de alegria, mas também com o peso da responsabilidade e reflexão. Quão diferente isso poderia ter sido, Beatrice disse baixinho, se você tivesse seguido a convenção e me tratado como a sociedade esperava. Se eu nunca tivesse encontrado a coragem de desafiar os ensinamentos de minha mãe
sobre o dever conjugal e o sofrimento feminino, nosso filho poderia ter sido concebido em fria obrigação em vez de amor, criado em um lar onde parceria e prazer eram segredos vergonhosos em vez de realidades celebradas. Sou tão grata, Alexander, por termos escolhido um caminho diferente, por termos construído algo genuíno em vez de simplesmente desempenhar os papéis que nos foram atribuídos. Alexander apertou o abraço, sua própria voz reflexiva, enquanto ele considerava o futuro alternativo que eles haviam evitado por pouco. Penso frequentemente em Catherine, ele admitiu, e quão diferente sua vida poderia ter sido se eu soubesse então o que sei agora, se alguém me tivesse ensinado que o casamento deveria ser parceria em vez de posse. Eu não posso mudar o passado, mas posso garantir que nossos filhos nunca herdarão as crenças venenosas que destruíram meu primeiro casamento e quase te destruíram. A conversa deles se voltou para esperanças e planos para o filho que eles receberiam no verão. Acordos feitos entre iguais sobre o tipo de pais que desejam ser. Seja filha ou filho, Alexander disse firmemente, nós os ensinaremos que o casamento deve ser construído em respeito mútuo e afeto genuíno, não em domínio e submissão. Nós criaremos nossas filhas para esperar parceria e prazer, não resistência, para acreditar que merecem ser valorizadas por suas mentes e caracteres, não meramente por seu valor decorativo. E nossos filhos, Beatrice acrescentou, sua mão cobrindo a dele onde repousava em sua barriga. Nós os ensinaremos que a verdadeira força reside em valorizar seus parceiros, não em controlá-los. Que a felicidade e o prazer de uma esposa devem importar tanto quanto os deles. Que a intimidade genuína requer duas pessoas se escolhendo livremente em vez de uma pessoa reivindicando direitos sobre outra. Eles falaram sobre criar filhos que nunca temeriam afeição física ou acreditariam que o desejo era vergonhoso, que entenderiam que o amor expresso através do corpo era belo quando construído sobre confiança e cuidado mútuo, que cresceriam vendo seus pais como parceiros genuínos em vez de mestre e subordinado, desempenhando papéis atribuídos. Enquanto o fogo queimava abaixo e a neve continuava sua queda constante lá fora, Beatrice pegou a mão de Alexander e a colocou mais firmemente contra sua barriga ainda plana, seus olhos brilhando com lágrimas de gratidão e esperança. Nosso filho crescerá com um modelo de casamento tão diferente do que eu experimentei, ela disse suavemente. Nenhum dever frio, nenhuma resistência silenciosa, nenhuma crença de que o prazer é vergonhoso ou que as mulheres existem meramente para servir às necessidades de seus maridos. Eles verão duas pessoas que se escolheram, que se deleitam uma na outra, que construíram uma parceria genuína baseada em igualdade e respeito. Esse é talvez o maior presente que podemos dar a eles, o conhecimento de que o amor pode ser diferente do que a sociedade prescreve. Alexander beijou sua têmpora com ternura infinita, seus braços envolvendo tanto ela quanto o filho que ela carregava, e sussurrou as palavras que haviam começado sua jornada não convencional tantos meses atrás em uma noite de núpcias que havia despedaçado todas as suas expectativas. Seu prazer vem primeiro sempre. E isso inclui o prazer de criar nossos filhos com amor em vez de propriedade rígida, com alegria em vez de dever, com a compreensão de que eles merecem ser plenamente humanos em vez de confinados pelos roteiros cruéis e limitantes da sociedade sobre quem eles deveriam ser e o que eles deveriam aceitar. Naquele momento, envolvida no abraço de seu marido com o filho crescendo sob seu coração, Beatrice sentiu a completa transformação de sua compreensão das possibilidades da vida, a certeza absoluta de que havia encontrado não apenas amor, mas libertação genuína, e a profunda esperança de que o futuro que se estendia diante deles seria preenchido com felicidade, que ela outrora acreditara ser reservada para outras pessoas, mais dignas, mas que agora sabia ser seu direito de nascença, tanto quanto de qualquer um. Bem, agora, não foi isso um conto delicioso? Aqui é Jennifer de orgulho e paixão.
Se nossa história capturou seu coração, faça-nos a honra de se inscrever e habilitar notificações para que você compartilhe. Ficaríamos muito satisfeitos em ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Até nosso próximo conto, queridos amigos.